Olá, bom dia, paz do Senhor, seu amigo pastor Edson André, Assembleia de Deus, Ministério Internacional do Guará, aqui em Campos Belos do Goiás. Tiago, capítulo de número 2, e o versículo 18 diz: Mas alguém dirás, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me esta sua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Nós estamos vendo um relato aqui onde está registrado. O título desta leitura diz que é fé sem obras. Analisando o texto, nós vemos que há um conselho para aqueles que dizem que têm fé e não praticam as obras. Aqui, neste livro, está registrado uma das passagens mais importantes no contexto do Novo Testamento. Quando nós observamos esta palavra, nós vemos que a nossa fé sem as obras, ela se torna inútil. A nossa fé sem as obras, ela se torna morta, como está registrado nesse texto. Depois você possa meditar a partir do versículo de número 14 até o versículo de número 26, é uma leitura muito extensa, mas quando nós observamos, quando nós falamos sobre fé, nós temos que mostrar as nossas obras, porque senão se torna inútil quando nós pregamos que nós somos pessoas de fé e nós não observamos que nós precisamos fazer com que as duas andem juntos, fé e as obras. Uma certa vez Paulo ele chega a dizer para os irmãos de Coríntios, ele diz que depois precisava permanecer, depois que a questão do amor, a esperança e a fé, que permanecesse. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 13, ele diz que agora permanecem, pois, a fé, o amor e a esperança. Essas três coisas deveriam permanecer: a fé, o amor e a esperança, que elas estão ligadas às obras. E fala que a mais importante de todas é o amor, porque se eu tenho fé e eu não tenho amor, como diz aqui o texto, observando o texto, ele diz o seguinte: que se eu chegar na casa de um irmão ou na casa de uma irmã e ela estiver necessitando do alimento ou do vestuário, e se eu apresentar para ela que eu tenho fé e que ela precisa ter fé, eu preciso ter uma obra para que aquela pessoa ela venha ter fé. Porque a fé daquela pessoa ela necessita da minha obra. Quando eu faço alguma coisa, brota uma fé na vida da pessoa. Se eu disser para aquela irmã, para aquele irmão, que basta ela ter fé, e eu não mostrar a minha obra, se é que eu tenho fé, então se torna inútil a minha fala, se torna inútil a minha fala, ela vai se tornar uma falácia. Então que nós possamos refletir que nós precisamos, além da nossa fé, junto da nossa fé, nós precisamos ter obras, para que eu possa testemunhar daquilo que Deus fez na minha vida. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando eu produzo fé na vida das pessoas, é porque alguém viu obra em mim. Então eu preciso mostrar as minhas obras
juntamente com a minha fé. A fé sem as obras, ela se torna inútil. A fé sem as obras é morta. Então que nesta manhã nós possamos refletir nessa palavra e entender que nós precisamos a cada dia da nossa vida colocar a nossa fé em ação. Fé em ação significa praticar obras. Atos capítulo 3, após a descida do Espírito Santo, quando Pedro e João sobem a hora nona para orar, eles vão chegar diante de um homem, que aquele homem ele espera uma obra da vida daqueles homens e vai lhe pedir esmola. Eles mostram que ele não tem somente a fé, mas eles vão mostrar que eles têm obras também. Eles não tinham dinheiro, na verdade, não mentiram, mas eles disseram: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Isso eu te dou. Eu vou te dar o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E eles tomam aquele homem pelas mãos e levanta ele e puxa ele. Isso quer dizer obras. Eu tenho fé em nome de Jesus, mas eu preciso te ajudar de uma certa forma. Não é só dinheiro que ajuda as pessoas, uma atitude, uma ação, um testemunho que você tem. Ele vai brotar na pessoa a fé, ele vai ver obras em você. Então, quando nós observamos essas coisas, nós precisamos entender que a cada dia mais nós precisamos ter fé e praticar obras. Porque o praticar a obra vai fazer com que alguém venha exercer a sua fé que está parada. Que Deus te abençoe nesse dia. Se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva. Vida no Altar com o pastor Edson André no YouTube. Inscreva-se no YouTube, na nossa página, e envie essa mensagem para alguém que precisa praticar fé juntamente com as obras. Essa é a palavra que eu deixo para você nesse dia. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Um abraço e até breve.